Meu nome é Luciana, eu sou da UFRJ do Rio de Janeiro. Meu nome é Poliene, eu sou da Universidade de São Paulo. Meu nome é Vivian, eu sou da Universidade Católica de Brasília. Eu sou o Thiago, vim da UFV. Hola, soy Cecilia de la Universidad de la República de Uruguay. Hola, soy Iván Darío Campo, estudio en la Universidad Nacional de Colombia. Meu nome é Thales, eu sou da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Frank, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Meu nome é Maria Teresa, eu sou do Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária do Uruguai. Meu nome é Kari, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Gabriel, eu sou da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Rosane, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai precisar do microfone? Vai, né? Vai. Então, bom dia a todos. Então, dando continuidade à apresentação dos nossos seminários, eu vou apresentar então o nosso trabalho então, de conclusão desses 15 dias aí de convivência juntos. Bom, o título do nosso trabalho então é Canes Músculos Incógnitos utilizando o RNA-seq, um modelo criptozoológico. Então, a criptozoologia é uma ciência que na verdade estuda seres místicos, seres então que a gente não tenha certeza sobre a existência deles. Então aqui está o nosso grupo, já foi apresentado. Não passa aqui? Tem que passar no computador. Né? Então vamos lá então. Aqui eu uso o laser. Então tá bom. Nos últimos anos, então, a gente observou uma quantidade de casos muito grande de animais mortos na América. Então, a gente não sabia qual que era a causa dessas mortes que estavam acontecendo na América. Então aqui a gente tem várias espécies de animais sendo sacrificadas e ninguém conhecia a causa. Bom, aí então, John et al., da revista Science, a gente verificou que a gente teve um aumento crescente no número de casos do ano de 2000 até o ano de 2012. E aqui então, conforme nós podemos ver por João et al., o Brasil é o país no qual nós temos o maior número de animais mortos, então, neste período, por esse animal desconhecido. E aí, que animal é esse? Tá. Então, o nosso grupo foi convocado, então, para fazer um estudo visando identificar esse mistério que estava acontecendo. Qual que é esse mistério? Esse mistério, na verdade, é a gente tentar entender funcionalmente o que está acontecendo, então, no interior, os processos metabólicos e biológicos, fenômenos, enfim, de todas as vias envolvidas neste animal, para que, então, possamos entender um pouco mais de sua biologia. Então, o objetivo do trabalho foi sequenciar o transcriptoma não identificado do predador para análise funcional. Materiais e método. Então, o primeiro passo foi a coleta, então, do material biológico, seguido, então, por uma extração, purificação e quantificação do RNA. Em seguida, a gente teve, então, a síntese da fita de cDNA complementar, o sequenciamento do transcriptoma da espécie, e então a gente vai, para finalizar, as análises bioinformáticas, que é o foco, então, dessa apresentação, um dos focos. Aqui está, então, o nosso pipeline de análise. A gente tinha, então, o organismo desconhecido e a gente tinha uma informação preliminar que ele era composto por 2 genomas, pelo genoma 1 e pelo genoma 2. Então, o pipeline ele consistiu na seguinte etapa, assim, na seguinte sequência de execução. Primeiro, a gente tinha um mapping da livraria de reads oriundos de Illumina no genoma 1 e no genoma 2. Dessa forma, então, nós conheceríamos
quais são os reads provenientes do genoma 1, que a gente tinha uma informação preliminar que correspondia aos músculos, e do genoma 2, que a empresa que contratou essa investigação falou para a gente que era de fezes. Mas, na verdade, a gente sentiu que a empresa queria testar a nossa capacidade de execução do trabalho, e a gente viu que, na verdade, não correspondia a fezes, era de Canis lupus. Voltando aqui, então, uma vez mapeado, então, esses reads em cada um dos genomas iniciais, nós passamos para o próximo passo, que era efetuar o quê? O de novo assembly desses reads. Para isso, então, foram testados 3 programas de montagem, o CLC Build Genomic Workbench, o Velvet e o Oasis e o Trinity. E cada um deu um resultado. Então, qual utilizar? Como a gente desconhecia o total de transcritos no interior dessa espécie, nós resolvemos ser bastante restringente nesse passo da análise. Então, qual programa utilizar? Então, nós utilizamos o critério para utilização desses programas foi a ordem alfabética dos mesmos. Então, o que tivesse a letra que fosse mais distante do alfabeto seria utilizado. Então, dessa forma, nós resolvemos utilizar o Velvet e o Oasis. Então, continuando então o nosso pipeline, nós temos então, após identificado então esses transcritos, nós tivemos então um passo posterior, que foi a utilização de um banco de dados chamado EKO, que na verdade é um banco de dados oriundo da junção do UniPro com o KEGG, ou seja, é o banco de dados mais completo atualmente para esse tipo de análise. Uma vez então identificado esses KOs através de uma abordagem proposta pelo Gabriel, utilizando uma SQL, nós então partimos para a etapa final, que foi a identificação das vias metabólicas daqueles transcritos oriundo do genoma 1, que eram os músculos, e do genoma 2, que era de Canis lupus. E dessa forma, então, para a gente poder inferir sobre os fenômenos biológicos que estivessem acontecendo na espécie. Bom, resultado da discussão. O grupo, então, ficou bastante cismado, porque recebeu informação de uma empresa muito séria, que era Felis, e na verdade era lupus. Então, nós resolvemos, uma vez que o genoma 1 tinha 11 contigues, fazer o quê? Uma checagem. Então, será que todos esses contigues estão vindo de músculos? E aí, então, nós verificamos que realmente dos 10 contigues vinham, então, do cromossomo 19 e um do cromossomo Y. E para o genoma 2, aí a empresa realmente passou a informação correta, que o genoma era, na verdade, aqui não, aqui que era o erro, que não era de Felis, era de Canis lupus, e que adivinha do cromossomo 9. Tá. Então, como resultado então, da montagem, considerando todos os reads, nós tivemos então aqui aproximadamente 13.000 com Velvet e Oasis, nós tivemos aproximadamente 6.000 com Trinity e 4.000 com CLC Genomic Workbench. Lembrando que não tem como a gente ter certeza de qual é o melhor, porque a gente não conhece o número de transcritos da espécie. E aí, então, um passo posterior foi a filtragem em busca dos unigenes dentro desse pool total, ou seja, eliminando as isoformas. E aqui a gente tem também o número de unigenes obtidos. Tá. Essa abordagem aqui agora, o slide anterior considerava todos os reads. Aqui a gente considera então apenas os reads para o genoma 1 e para o genoma 2. E aí, então, após então, a filtragem dos unigenes com Velvet e Oasis,
Só antes de eu explicar esse slide, deixa eu explicar um outro. Então, com muito custo, implorando bastante o Eric, o Maurício pedindo e outras pessoas do grupo, o Eric disponibilizou o script então para a gente que pegava a saída do Velvet e do Oasis e eliminava então todas as isoformas. Vamos voltar, recapitulando. Então pegamos o script do Eric e o script então pegava apenas o melhor transcrito dentro do grupo de isoformas. Então aqui está a saída do Velvet e do Oasis. Então se a gente ver aqui, a gente tem um único transcrito para o 1, o 2, o 3, o 56 e o 112, mas aqui para o 14, por exemplo, tinha situações em que eram encontradas 200 isoformas. Então o script do Eric, ele vai até esse parâmetro de confidência e pega o maior valor, que no caso seria esse transcrito. E esse parâmetro está diretamente relacionado com o tamanho do transcrito. Então, na maioria das vezes, a gente pegava o maior transcrito. Mas aí o nosso grupo também tem os bioinformatas, enfim, nós fizemos uma grande alteração no script do Eric, né? E mudamos, não pegamos apenas o melhor dentro do grupo, nós pegamos também os que eram únicos, que o script do Eric estava desconsiderando. Então, voltamos no slide anterior, através dessa execução a gente conseguiu eliminar um pouco, então, eliminando as isoformas. E aí passamos de um total de transcrito do genoma 1 de aproximadamente 9.500 para 6.500 e do genoma 2 de 10.500 para 9.100 alguma coisa. Aqui então, o que eu falei anteriormente, isso aqui era agora que eu estou vendo, deve ter ficado em resultado de discussão, mas resultado de discussão. Então aqui a gente tem o quê? Os resultados. Então o passo inicial do mapping da livraria contra o cromossomo 1 e 2, nós tivemos aproximadamente 5 milhões de bits dos 7 milhões iniciais mapeados e quase 3 milhões não foram mapeados. Desse total inicial, então, utilizando aqueles métodos que eu falei anteriormente, no materiais e método, nós tivemos um total de quase 4 milhões mapeados no cromossomo 1 e aqui 1 milhão e 200 mil bits mapeados no cromossomo 2. Então, dessa forma, a gente tinha o nosso número de transcritos para seguir, então, a análise de clusterização de autótropos. Tá. Aqui, então, nós temos um número de KOs obtidos através de todo esse pipeline explicado anteriormente, no qual nós temos aqui aproximadamente 500 KOs para o cromossomo 1 e 716 KOs para o cromossomo 2. E desse total de KOs, 314 foram classificados em vias metabólicas, 189 em vias regulatórias e 30 em biossíntese de compostos secundários. E a maioria, 757 KOs, não foram classificados. Então aqui estão as vias metabólicas construídas, no qual nós temos aqui os KOs dos dois genomas de mus músculos e de canis lupus na mesma via metabólica, sendo vermelho para mus músculos e verde para canis lupus. Aqui então a classificação, nós podemos encontrar então várias vias metabólicas sendo expresso nesse organismo desconhecido e também vários outras KOs que não foram classificados em nenhuma das vias. Aqui a mesma coisa, continuando na tabela anterior. E aqui então nós temos as vias regulatórias. Analisando então um pouco mais a fundo essas vias regulatórias, nós podemos ver então que tem vários genes envolvidos com spliceossomo, fatores de transcrição, pouquíssimos genes envolvidos com RNA polimerase, com a transcrição, alguns genes envolvidos com replicação, poucos genes envolvidos com reparo. Isso aqui eu não sei o que é, na verdade a tradução deve estar pior ainda. Recombinação homóloga também, poucos genes envolvidos, e aqui
Continuando, então, nós temos vários genes envolvidos com ribossomos, complexo ribossomal, alguns genes envolvidos com a proteólise mediada por ubiquitina, aqui também genes envolvidos com reparo e poucos genes envolvidos, nenhum gene envolvido com a biossíntese de aminoácidos. E aí, como é que esse organismo está sobrevivendo então? Tá, então o que a gente pode concluir analisando todos aqueles slides que foram jogados praticamente anteriormente? Então aqui nós temos então o metabolismo, a síntese de lipídios, de carboidratos e de aminoácido, ela está totalmente incompleta neste organismo. A energia também, o ciclo do ácido cítrico e a glicólise também estão totalmente incompletas, onde também nós praticamente não temos a síntese de novo para o metabolismo de purina e piridina. Continuando então essa tabela, nós aqui podemos ainda chegar a algumas outras conclusões a respeito das vias metabólicas. Pô, não tem nenhuma brincadeira, a plateia está muito séria. Infelizmente o tempo foi um pouco curto, mas vamos ver o que vai dar. Bicholas. Então, continuando então, a gente, com relação então às vias metabólicas, nós temos replicação, reparo e recombinação também, a maquinaria totalmente incompleta, e a RNA polimerase 2 e alguns fatores de transcrição basal também incompletos. Enfim, o organismo ele não tem quase que nenhuma via completa, praticamente. Tá. E aí, então, acabando o trabalho, então, as conclusões. A gente pode concluir. As conclusões aqui. Agora essa parte séria, né? Os transcritos não classificados em nenhuma das vias metabólicas, que são 757 transcritos, são responsáveis pela a expressão dos demais genes essenciais de sobrevivência do organismo. Muito fácil, né? Jogou lá e tirou a responsabilidade das costas. E as explicações para a ausência de ófios das demais vias metabólicas podem ser outras também. O genoma depositado no banco de dados está incompleto, dessa forma a gente não conseguiu fazer uma amostragem representativa. Os reads obtidos, e uma outra possibilidade é que os reads obtidos do sequenciamento não cobriram também satisfatoriamente o genoma. Mas e aí, conclusão do trabalho. Vamos fechar então o trabalho. Que espécie é essa? A espécie, ela tem então, como a gente estava trabalhando com camundongo e gato, a gente viu várias semelhanças. E aí a gente viu o quê? Que espécie é essa? Aí a gente concluiu que na verdade isso é o chupacabra. É o chupacabra, então estava causando todos esses danos, causando todas essas mortes aqui na América Latina. Aqui os agradecimentos especiais então ao Laboratório Nacional de Computação Científica, ao MCT, e aos coordenadores do curso, o Nicolas, a Marisa, o Maurício. E aí queria agradecer também em nome do grupo, agradecer a convivência aí desses 15 dias, que foi muito satisfatório e de grande valia na vida de todos nós aí da agora para frente.